Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A intenção de voto dos brasileiros na véspera da abertura das urnas. O Jornal Nacional apresenta as últimas pesquisas do Ibope e do Datafolha no primeiro turno da eleição. Com as disputas da presidência e de governos estaduais. Os nossos repórteres mostram a ordem dos cargos públicos que vão aparecer na tela da urna eletrônica amanhã. No projeto Brasil que eu quero, a importância fundamental do voto consciente para o futuro do país. E lugares onde o cidadão do campo já encontra meios de crescer sem precisar se mudar para a cidade. O Jornal Nacional está começando. O Ibope acaba de divulgar a última pesquisa sobre a corrida presidencial antes da eleição de amanhã. Segundo o Instituto, desde a pesquisa divulgada no dia 3 e realizada nos dias 1 e 2 de outubro, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro, do PSL, cresceu 4 pontos, enquanto Fernando Haddad, do PT, em segundo lugar, oscilou 1 ponto para baixo. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 28, 27, cresceu para 31, teve 32, agora tem 36. Com a margem de erro, tem de 34% a 38%. Fernando Haddad, do PT, estava com 19, cresceu para 22, teve 21, 23, agora tem 22. Pela margem de erro, tem de 20 a 24. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11, 12, 10, agora tem 11. Com a margem de erro, tem de 9 a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7, 8, 7, agora 7 de novo. Com a margem de erro, tem de 5 a 9. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, estava com 6, 5, 6, 4, agora tem 3. Com a margem de erro, tem de 1 a 5. Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. João Amoedo, do Novo, estava com 2, 3% nas 3 pesquisas seguintes. 2, agora tem 2. Considerando a margem de erro, tem de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2. Manteve o índice nas pesquisas seguintes. Agora tem 2. Com a margem de erro, também tem de 0 a 4. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1. 0, 1, agora 2. Com a margem de erro, tem de 0 a 4. Henrique Meirelles, João Amoedo e Cabo Daciolo estão, portanto, empatados. Eles também empatam tecnicamente com Marina Silva. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 2. 2 nas 3 pesquisas seguintes. 1, agora tem 1. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 0. 1, 0, e agora tem 1. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Boulos e Álvaro Dias estão, portanto, empatados. Eles também empatam tecnicamente com João Amoedo, Henrique Meirelles, Cabo Daciolo e Marina Silva. Votos brancos e nulos somavam 14, 12, 11, agora são 7. Os que não souberam ou não responderam eram 7, 6, 7, 5, 6, agora são 5. Vera Lúcia, do PSOL, José Maria Eimael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Ibope também fez a pesquisa com os votos válidos. É a pesquisa que não leva em conta os votos brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. O TSE usa os votos válidos para totalizar a eleição. Para ser eleito no primeiro turno, é preciso ter 50% dos votos válidos mais um voto.
Jair Bolsonaro, do PSL, tem 41% dos votos válidos, com a margem de erro de 39 a 43. Fernando Haddad, do PT, 25, pela margem de erro de 23 a 27. Ciro Gomes, do PDT, 13, considerando a margem de erro de 11 a 15. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8, com a margem de erro de 6 a 10. João Amoedo, do Novo, 3%, considerando a margem de erro de 1 a 5. Marina Silva, da Rede, 3, pela margem de erro 1 a 5. Marina e Amoedo estão empatados. Álvaro Dias, do Podemos, 2, pela margem de erro de 0 a 4. Cabo Daciolo, do Patriota, tem 2, com a margem de erro de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, 2%, com a margem de erro de 0 a 4. Meirelles, Daciolo e Álvaro Dias estão empatados. Eles também empatam tecnicamente com Marina Silva e João Amoedo. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 1%, com a margem de erro de 0 a 3. Ele está tecnicamente empatado com Amoedo, Marina, Álvaro Dias, Daciolo e Meirelles. Vera Lúcia, do PSTU, e não do PSOL, como nós dissemos antes, José Maria Emael, do Democracia Cristã, e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Ibope voltou a perguntar em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Nesta pesquisa sobre a rejeição, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados somam mais de 100%. Bolsonaro tinha 42% de rejeição, 46%, 44%, 44%, 42% e agora 43%. Haddad, 29%, 30%, 27%, 38%, 37% e agora 36%. Marina, 26%, 25%, 27%, 25%, 23% e agora 22%. Alckmin, 20%, 20%, 19% nas duas pesquisas seguintes, 17% e agora 16%. Ciro Gomes, 19%, 18%, 16%, 18%, 16% e agora 15%. Henrique Meirelles, 12%, 11% nas duas pesquisas seguintes, 10%, 10% novamente e agora 10% de novo. Álvaro Dias, 10%, 9% nas três pesquisas seguintes, 8% e agora 9%. Cabo Daciolo, 11%, 11% nas duas pesquisas seguintes, 10%, 9% e agora 9% novamente. Boulos, 10%, 11%, 9%, 10%, 8% e agora 9%. Emael, 11%, 11%, 10% nas duas pesquisas seguintes, 8% e agora 8% novamente. João Amoedo, 9%, 9%, 8% nas duas pesquisas seguintes, 7% e agora 8%. Vera Lúcia, 9%, 10%, 9% nas duas pesquisas seguintes, 8% e agora 7%. João Goulart Filho, 8%, 9%, 7%, 7%, 6% e agora 6% novamente. 2% disseram que poderiam votar em todos. Nas três pesquisas seguintes, também 2%, 3% e agora 2%. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 9%, 7%, 7%, 6%, 7% e agora 7% novamente. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Vamos aos resultados. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 41% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. 11% votariam branco ou nulo, não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin, 43% disseram que votariam em Bolsonaro, 40% em Alckmin. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Votos brancos e nulos, 14%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 46% disseram que votariam em Bolsonaro e 36% em Marina. 15% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 45% disseram que votariam em Bolsonaro e 41% em Haddad. Eles estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
12% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores em 208 municípios, ontem e hoje. O Datafolha também divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Desde a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 4 e realizada nos dias 3 e 4 de outubro, o primeiro colocado, Jair Bolsonaro, do PSL, oscilou 1 ponto para cima e o segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, se manteve estável. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 26, 28, 28, cresceu para 32, passou para 35% e agora tem 36, pela margem de erro de 34 a 38. Fernando Haddad, do PT, tinha 13, cresceu para 16, 22, teve 21, 22, agora tem 22, com a margem de erro de 20 a 24. Ciro Gomes, do PDT, tinha 13, 13, 11, 11, 11, agora 13, pela margem de erro de 11 a 15%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9, 9, 10, 9, 8, agora tem 7, com a margem de erro de 5 a 9%. Marina Silva, da Rede, estava com 8, 7, 5, 4, 4 novamente, agora tem 3, com a margem de erro de 1 a 5. João Amoedo, do Novo, tinha 3, continuou com 3 nas pesquisas seguintes, agora tem 3. Com a margem de erro, tem de 1 a 5. Amoedo está, portanto, empatado com Marina Silva. Eles também empatam tecnicamente no limite da margem de erro com Geraldo Alckmin. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3. 3, 2 nas pesquisas seguintes, agora tem 2. Com a margem de erro de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 3, 2 nas pesquisas seguintes e agora 2, com a margem de erro de 0 a 4. Henrique Meirelles e Álvaro Dias estão, portanto, empatados. Eles também empatam tecnicamente com Marina Silva e João Amoedo. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1, 0, 1, 2, 1 e agora 1, com a margem de erro de 0 a 3. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1, 1, 1, 0, 0 e agora 1. Cabo Daciolo e Guilherme Boulos estão, portanto, empatados. Eles também empatam tecnicamente com Marina Silva, João Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 13, 12, 10, 8, 6, agora são 6. Os que não souberam eram 6%, 5 nas pesquisas seguintes e agora são 4. Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Datafolha também fez a pesquisa com votos válidos. Lembrando que este é o levantamento que não leva em conta os votos brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. Jair Bolsonaro tem 40% dos votos válidos, com a margem de erro de 38 a 42. Fernando Haddad, 25%, pela margem de erro de 23 a 27. Ciro Gomes, 15%. Considerando a margem de erro, tem de 13 a 17. Geraldo Alckmin, 8%, com a margem de erro de 6 a 10. Marina Silva, 3%, pela margem de erro de 1 a 5. João Amoedo, 3%. Considerando a margem de erro de 1 a 5. Amoedo está empatado com Marina. Álvaro Dias, 2, pela margem de erro de 0 a 4. Henrique Meirelles, 2, com a margem de erro de 0 a 4. Meirelles e Álvaro Dias estão empatados e tecnicamente empatados com Amoedo e Marina. Cabo Daciolo tem 1, com a margem de erro de 0 a 3. Guilherme Boulos, também 1, com a margem de erro de 0 a 3. Daciolo e Boulos estão empatados e tecnicamente empatados com Amoedo, Marina, Meirelles e Álvaro Dias. Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O
O Datafolha também pesquisou a rejeição. Vamos aos resultados. Bolsonaro tinha 44% de rejeição, 43%, 46%, 45% nas duas pesquisas seguintes e agora 44%. Haddad, 26%, 29%, 32%, 41%, 40% e agora 41%. Marina, 30%, 32%, 28%, 30%, 28% e agora 31%. Alckmin, 25%, 24% nas 4 pesquisas seguintes e agora 24% novamente. Ciro Gomes, 21%, 22%, 21%, 22%, 21% e agora 21% novamente. Meirelles, 17%, 17% novamente, 16%, 15% nas 2 pesquisas seguintes e agora 15% novamente. Boulos, 17%, 18%, 17%, 15%, 14% e agora 15%. Cabo Daciolo, 18%, 19%, 17%, 14% nas 2 pesquisas seguintes e agora 15%. Álvaro Dias, 16%, 15% nas 2 pesquisas seguintes, 13% nas 2 pesquisas seguintes e agora 15%. Eimael, 17%, 17% nas 2 pesquisas seguintes, 12% nas 2 pesquisas seguintes e agora 14%. Vera Lúcia, 19%, 19% novamente, 18%, 13% nas 2 pesquisas seguintes e agora tem 13% novamente. Amoedo, 15%, 15% novamente, 14%, 12%, 11% e agora 12%. João Goulart Filho, 14%, 15%, 14%, 11% nas 2 pesquisas seguintes e agora 12%. Os que rejeitam todos ou não votariam em nenhum eram 4%, 4% nas 2 pesquisas seguintes, 3%, 2% e agora 2% novamente. 2% votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum. Depois, 2% novamente nas 2 pesquisas seguintes, 1%, 2% e agora 1%. 5% não souberam, 5% novamente, 4% nas 3 pesquisas seguintes e agora 3%. Também o Datafolha pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Os resultados são esses. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 45% disseram que votariam em Bolsonaro, 43% em Haddad. Os candidatos estão tecnicamente empatados. 10% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Numa disputa entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin, 43% disseram que votariam em Bolsonaro, 41% em Alckmin. Os candidatos estão tecnicamente empatados. 13% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 47% responderam que votariam em Ciro, 43% em Bolsonaro. Os candidatos estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. Branco ou nulo, 8%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, 41% disseram que votariam em Alckmin e 38% em Haddad. Os candidatos estão tecnicamente empatados. Votos brancos e nulos, 18%. 2% não souberam ou não opinaram. O Datafolha entrevistou 19.552 eleitores em 382 municípios, ontem e hoje. O candidato do PDT, Ciro Gomes, fez campanha hoje no Ceará. O candidato do PDT escolheu o Ceará, onde cresceu e fez carreira política, para encerrar a campanha. Pela manhã, participou de uma carreata que começou em frente ao aeroporto de Fortaleza e durante 3 horas percorreu 30 quilômetros, passando por bairros da periferia. O candidato fez uma avaliação positiva da campanha e disse que, se eleito, as primeiras medidas seriam para a educação e geração de empregos. Eu vou chamar os estados e vou financiar uma expansão geral do ensino técnico profissionalizante em tempo integral. E nós vamos terminar garantindo uma bolsa para todos os alunos que tiverem boa frequência e boas notas nas empresas privadas com estágio remunerado pago pelo governo. O candidato do PDT também prometeu incentivar a construção civil para reaquecer a economia. Para isso, diz que vai retomar mais de 7.000 obras públicas que estão paradas. No começo da noite, Ciro Gomes participou de uma carreata em Sobral.
Fernando Haddad, do PT, escolheu a Bahia para encerrar a campanha. Pela manhã, Fernando Haddad participou de um ato em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Ele saudou e cumprimentou eleitores. Haddad disse que, se for eleito, vai isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, para assim, segundo ele, aquecer a economia, aumentar o consumo e gerar empregos. Haddad afirmou ainda que, caso vença as eleições, vai reduzir os juros já a partir de janeiro para facilitar a abertura de novas empresas e a contratação de mão de obra. O candidato falou também sobre segurança pública. Disse que pretende combater a violência urbana com a ajuda da Polícia Federal. A Polícia Federal vai passar a atuar na segurança pública do país pela primeira vez na história. No nosso governo, isso vai acontecer. Eu vou mudar a lei e a Polícia Federal, que é uma polícia civil, que tem inteligência e técnica, vai atuar na segurança pública e vai coordenar todas as demais polícias do país. Marina Silva, da Rede, escolheu Rio Branco. Marina Silva foi recebida no aeroporto de Rio Branco por apoiadores e familiares. Ela participou de um ato político no local. No estado onde nasceu, a candidata da Rede disse que seu projeto de governo se baseia no desenvolvimento sustentável e no combate às desigualdades, sempre com base no diálogo. Ela ressaltou as dificuldades da região norte, prometeu retomar a economia e criar 2 milhões de vagas nas creches para crianças de 0 a 3 anos. Ainda no aeroporto, Marina Silva encerrou as atividades de campanha. Ela disse que, se eleita, para que o país volte a se desenvolver, é necessário investir em educação e geração de emprego e renda. Vamos criar mais de 2 milhões de empregos em energia renovável e vamos recuperar credibilidade, legitimidade para que se tenha investimentos, o Brasil volte a crescer e a gente possa gerar empregos na construção civil, no turismo, em todas as áreas. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, passou o dia no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro passou o sábado em casa, neste condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo os médicos, ele se recupera bem do atentado sofrido há 1 mês em Juiz de Fora. O candidato do PSL manteve a campanha pelas redes sociais. Nessa manhã, Jair Bolsonaro voltou a escrever sobre segurança pública. Na publicação, Jair Bolsonaro fez uma pergunta: quão criminoso e negligente precisa ser um governo para deixar a violência chegar ao ponto que chegou em nosso país? E concluiu: é preciso pegar pesado no combate ao crime para que o marginal entenda que suas ações não sairão impunes. O candidato do PSL também disse: estamos livres para escolher nossa equipe pelo critério técnico e pela eficiência. Não devemos cargos nem favores que coloquem em xeque a autonomia do nosso governo e a soberania do nosso país. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, encerrou a campanha em São Paulo. Pela manhã, Geraldo Alckmin caminhou no calçadão de Bauru, no centro-oeste do estado. O candidato do PSDB disse que, se vencer a eleição, vai aumentar o salário mínimo acima da inflação e prometeu manter as aposentadorias e pensões vinculadas ao mínimo. No início da tarde, Geraldo Alckmin veio a São Paulo conhecer 2 estações de metrô inauguradas no fim do mês passado. Este foi o último compromisso da agenda dele antes do primeiro turno. Acompanhado de apoiadores e correligionários, o candidato do PSDB andou uma estação de metrô. Na saída, Alckmin disse que vai dar prioridade à saúde pública. Abrindo os leitos que estão fechados hoje, ociosos, corrigindo a tabela do SUS, os itens que tiverem mais defasados, ajudando as santas casas e hospitais beneficentes que atendem o SUS e com uma grande rede de ambulatórios, para poder diminuir as filas no atendimento. Guilherme Boulos, do PSOL, também escolheu São Paulo para encerrar a campanha. Guilherme Boulos participou de uma caminhada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Depois, o candidato do PSOL foi até a zona leste da capital paulista. Fez um discurso para um grupo de eleitores e percorreu uma região de comércio. Durante as caminhadas, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que, se eleito, pretende fazer uma reforma tributária e que vai taxar grandes fortunas e dividendos. Eu falo de taxação de grandes fortunas, que está previsto na Constituição há 30 anos e até hoje não foi aplicado.
Eu falo de taxar lucros e dividendos, que é o dinheiro que as empresas, todo fim do ano, passam para os seus acionistas. E hoje não paga imposto nenhum. Só essa taxação daria 60 bilhões de reais ao ano. À tarde, Guilherme Boulos percorreu ruas do centro de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. E no início da noite, na zona sul da capital, encerrou a campanha agradecendo o apoio que recebeu. Vamos ver agora como está a disputa pelos governos estaduais. Em São Paulo, o Ibope diz que João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB, vão para o segundo turno. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Para esta pesquisa e para as seguintes, o nível de confiança é sempre de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. João Dória, do PSDB, tem 32% dos votos válidos. Com a margem de erro, varia de 30% a 34%. Paulo Scaff, do MDB, aparece com 30% e varia com a margem de erro de 28% a 32%. Dória e Scaff estão tecnicamente empatados. Márcio França, do PSB, está com 18%. Com a margem de erro, tem de 16% a 20%. Luiz Marinho, do PT, tem 8%, variando pela margem de erro de 6% a 10%. Major Costa e Silva, do Partido Democracia Cristã, tem 4%. Professora Lisete, do PSOL, 2%. Marcelo Cândido, do PDT, Rodrigo Tavares, do PRTB, Rogério Schecker, do Novo, Toninho Ferreira, do PSTU e Lilian Miranda, do PCO, têm 1% cada. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. Na pesquisa do Datafolha, João Dória, do PSDB, aparece em primeiro, mas a vantagem do segundo colocado, Paulo Scaff, do MDB, para o terceiro, Márcio França, do PSB, diminuiu. E o Instituto considera que a vaga para o segundo turno está indefinida. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. João Dória, do PSDB, tem 33% dos votos válidos. Com a margem de erro, tem de 31% a 35%. Paulo Scaff, do MDB, aparece com 26%. Com a margem de erro, tem de 24% a 28%. Márcio França, do PSB, está com 20%. Com a margem de erro, tem de 18% a 22%. Luiz Marinho, do PT, tem 8%, variando pela margem de erro de 6% a 10%. Major Costa e Silva, do Partido Democracia Cristã, tem 4%. Professora Lisete, do PSOL, 3%. Rodrigo Tavares, do PRTB, e Rogério Schecker, do Novo, tiveram 2% cada um. Marcelo Cândido, do PDT, Toninho Ferreira, do PSTU e Lilian Miranda, do PCO, têm 1% cada. O Datafolha ouviu 4.506 eleitores, ontem e hoje. Vamos agora aos números do Ibope para o governo do Rio de Janeiro. A pesquisa indica maior probabilidade de um segundo turno entre Eduardo Paes, do Democratas, e Romário, do Podemos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo. Eduardo Paes, do Democratas, tem 32% dos votos válidos, com a margem de erro de 30% a 34%. Romário, do Podemos, aparece com 20%, com a margem de erro de 18% a 22%. Índio da Costa, do PSD, está com 12%, com a margem de erro de 10% a 14%. Wilson Witzel, do PSC, tem 12%, pela margem de erro de 10% a 14%. Wilson Witzel e Índio da Costa estão empatados. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 8%, pela margem de erro de 6% a 10%. Tarcísio Mota está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Wilson Witzel e Índio da Costa. Pedro Fernandes, do PDT, e Márcia Tiburi, do PT, receberam 6% cada. Marcelo Trindade, do Novo, teve 2%. André Monteiro, do PRTB, e Deise Oliveira, do PSTU, receberam 1% cada. E Luiz Eugênio Honorato, do PCO, não pontuou. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. Segundo o Instituto Datafolha, Eduardo Paes, do Democratas, lidera a disputa pelo governo do Rio. E a segunda vaga segue aberta, com 4 candidatos separados por até 5 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Globo em parceria com a Folha de São Paulo.
Eduardo Paes, do Democratas, tem 27%, com a margem de erro de 25 a 29. Romário, do Podemos, tem 17%, pela margem de erro de 15 a 19. Wilson Witzel, do PSC, tem 17%, pela margem de erro de 15 a 19. Wilson e Romário estão empatados. Índio da Costa, do PSD, aparece com 13%, pela margem de erro de 11 a 15. Índio está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Wilson e Romário. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 12, com a margem de erro de 10 a 14. Tarcísio está tecnicamente empatado com Índio. Pedro Fernandes, do PDT, 6%. Márcia Tiburi, do PT, teve 4%. Marcelo Trindade, do Novo, 2%. André Monteiro, do PRTB, 1%. Deise Oliveira, do PSTU, e Luiz Eugênio Honorato, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 2.667 eleitores ontem e hoje. Em Minas Gerais, o Ibope afirma que Antônio Anastasia, do PSDB, vai disputar o segundo turno, mas o adversário está indefinido. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 42% dos votos válidos, pela margem de erro de 40 a 44. Fernando Pimentel, do PT, aparece com 25%, com a margem de erro de 23 a 27. Romeu Zema, do Novo, tem 23%, com a margem de erro de 21 a 25. Fernando Pimentel e Romeu Zema estão tecnicamente empatados. Adalclever Lopes, do MDB, aparece com 5%. Pela margem de erro, tem de 3 a 7%. João Batista Marisguia, da Rede, teve 2% dos votos válidos. Claudinei Dulim, do Avante, Dirlene Marques, do PSOL e Jordano Metalúrgico, do PSTU, tiveram 1% cada. Alexandre Flack, do PCO, não pontuou. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de 4 a 6 de outubro. Segundo o Instituto Datafolha, Antônio Anastasia, do PSDB, vai para o segundo turno em Minas Gerais. Fernando Pimentel, do PT, e Romeu Zema, do Novo, devem disputar o segundo lugar. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 40% dos votos válidos, pela margem de erro de 38 a 42. Fernando Pimentel, do PT, tem 29%, com a margem de erro tem de 27 a 31. Romeu Zema, do Novo, tem 24%, pela margem de erro de 22 a 26. Adalclever Lopes, do MDB, tem 3%, pela margem de erro de 1 a 5%. João Batista Marisguia, da Rede, ficou com 2% dos votos válidos. Dirlene Marques, do PSOL, e Alexandre Flack, do PCO, com 1% cada. Jordano Metalúrgico, do PSTU, e Claudinei Dulim, do Avante, não pontuaram. O Datafolha entrevistou 2.926 eleitores ontem e hoje. Vamos agora aos números do Ibope para o Distrito Federal. Segundo o Instituto, o candidato Ibanez, do MDB, vai para o segundo turno, mas o adversário dele ainda é incerto. A pesquisa foi contratada pela TV Globo. Ibanez, do MDB, tem 43% dos votos válidos. Com a margem de erro, ele tem de 41 a 45. Eliana Pedrosa, do PROS, tem 14%, pela margem de erro de 12 a 16. Rodrigo Hollenberg, do PSB, tem 12%, com a margem de erro de 10 a 14. Rogério Rosso, do PSD, também tem 12%, com a margem de erro de 10 a 14. Rogério Rosso e Rodrigo Hollenberg estão, portanto, empatados. Os dois também empatam tecnicamente com Eliana Pedrosa. Alberto Fraga, do DEM, tem 7%. General Paulo Chagas, do PRP, 4%. Fátima Souza, do PSOL, e Júlio Miragaia, do PT, 3%. Alexandre Guerra, do Novo, 2%. Guilhem, do PSTU, e Renan Rosa, do PCO, não pontuaram. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. E agora nós vamos aos números do Datafolha para o Distrito Federal. O Instituto também indica que o candidato do MDB, Ibanez, estará no segundo turno, mas não se pode afirmar com quem. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo.
O candidato do MDB, Ibanez, alcançou 40% dos votos válidos. Com a margem de erro, ele tem de 38 a 42. Eliana Pedrosa, do PROS, tem 13%, com a margem de erro de 11 a 15. Rodrigo Hollenberg, do PSB, também tem 13%, com a margem de erro de 11 a 15. Eliana Pedrosa e Rodrigo Hollenberg estão, portanto, empatados. Rogério Rosso, do PSD, tem 10%, com a margem de erro de 8 a 12. Rogério Rosso está tecnicamente empatado com Eliana Pedrosa e Rodrigo Hollenberg. Alberto Fraga, do DEM, tem 9%, com a margem de erro de 7 a 11. Alberto Fraga está tecnicamente empatado com Rogério Rosso. Ele também empata no limite da margem de erro com Eliana Pedrosa e Rodrigo Hollenberg. General Paulo Chagas, do PRP, tem 5%. Fátima Souza, do PSOL, 4%. Júlio Miragaia, do PT, 3%. E Alexandre Guerra, do Novo, 2%. Renan Rosa, do PCO, e Guilhem, do PSTU, não pontuaram. O Datafolha entrevistou 2.089 eleitores ontem e hoje. Agora os números do Ibope para Pernambuco. Segundo o Instituto, Paulo Câmara, do PSB, está no limite da reeleição ou de disputar o segundo turno com Armando Monteiro, do PTB. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo Jornal do Comércio. Paulo Câmara, do PSB, tem 51%. Pela margem de erro, tem de 49% a 53%. Armando Monteiro, do PTB, tem 37%, com a margem de erro de 35% a 39%. Júlio Lócio, da Rede, tem 4%, pela margem de erro de 2% a 6%. Dani Portela, do PSOL, 3%, pela margem de erro de 1% a 5%. Maurício Randes, do PROS, tem 3%, pela margem de erro de 1% a 5%. Maurício Randes e Dani Portela estão empatados. Eles também empatam tecnicamente com Júlio Lócio. Simone Fontana, do PSTU, está com 1% das intenções de voto. Ana Patrícia Alves, do PCO, também marcou 1%, mas ela desistiu da candidatura depois do registro da pesquisa. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores de quinta-feira até hoje. Agora, números do Datafolha, em Pernambuco. Segundo o Instituto, o governador Paulo Câmara, do PSB, está no limite da margem de erro para se reeleger no primeiro turno. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo, em parceria com o jornal Folha de São Paulo. Paulo Câmara, do PSB, tem 52%, pela margem de erro de 50% a 54%. Armando Monteiro, do PTB, tem 35%, com a margem de erro de 33% a 37%. Dani Portela, do PSOL, tem 4%, pela margem de erro de 2% a 6%. Júlio Lócio, da Rede, tem 3%, pela margem de erro de 1% a 5%. Maurício Randes, do PROS, tem 3%, pela margem de erro de 1% a 5%. Júlio Lócio e Maurício Randes estão, portanto, empatados e tecnicamente empatados com Dani Portela. Simone Fontana, do PSTU, está com 1%. Ana Patrícia Alves, do PCO, também marcou 1%, mas, como nós já dissemos, ela desistiu da candidatura depois do registro da pesquisa e é por isso que faz parte desse levantamento. O Datafolha ouviu 2.674 eleitores ontem e hoje. No Rio Grande do Sul, a pesquisa do Ibope indica que Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, do MDB, vão disputar o segundo turno. A pesquisa foi encomendada pela RBS, afiliada da TV Globo. Eduardo Leite, do PSDB, tem 38% dos votos válidos. Com a margem de erro, tem de 36% a 40%. José Ivo Sartori, do MDB, tem 32% e varia com a margem de erro de 30% a 34%. Miguel Rosseto, do PT, está com 14%. Com a margem de erro, tem de 12% a 16%. Jairo Jorge, do PDT, tem 11%, variando pela margem de erro de 9% a 13%. Miguel Rosseto e Jairo Jorge estão tecnicamente empatados. Matheus Bandeira, do Novo, tem 3%. Júlio Flores, do PSTU, Roberto Robaina, do PSOL e Paulo de Oliveira Medeiros, do PCO, têm 1% cada. O Ibope ouviu 1.806 eleitores de quinta-feira até hoje. Agora vamos aos números do Ibope no Pará. Segundo o Instituto, Helder Barbalho, do MDB, tem grande chance de ganhar a eleição no primeiro turno.
A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal, afiliada da TV Globo no estado. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Hélder Barbalho, do MDB, está com 54%. Com a margem de erro, tem de 51% a 57%. Márcio Miranda, do DEM, tem 25%. Com a margem de erro, de 22% a 28%. Paulo Rocha, do PT, está em terceiro lugar com 14%, com a margem de erro de 11% a 17%. Fernando Carneiro, do PSOL, tem 4%, com a margem de erro tem de 1% a 7%. Kleber Rabelo, do PSTU, teve 2%. O Ibope ouviu 812 eleitores quinta e sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral manteve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e indeferiu todos os registros de candidaturas do Patriotas, do PPS e do PT no estado. Os partidos foram punidos por problemas nas prestações de contas. O TRE do Amapá declarou que, como as urnas já estão lacradas, os candidatos dessas siglas poderão receber votos, mas eles devem ser considerados nulos. Os votos vão ser contabilizados à parte, não vão aparecer na apuração e só serão validados se a decisão do TRE for revertida. Ainda cabe recurso. A decisão atinge a chapa de João Capiberibe, do PSB, primeiro colocado nas pesquisas Ibope ao governo do Amapá, que tem como vice professor Marcos Roberto, do PT. O diretório do PT no Amapá declarou que recorreu ao Supremo Tribunal Federal e espera que a decisão seja revertida. O PSB do candidato Capiberibe disse que as decisões do TSE e do TRE não se dirigem ao partido e que os registros de candidatura da legenda estão deferidos. O Patriota e o PPS afirmaram que recorreram da decisão. A seguir, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral atesta a segurança da urna eletrônica. Guilhotina! Açougue! Morte! Massacre de inocente! Espadada no coração! Acabou. Vamos, gente. Tá na hora da maratona de séries. Vamos lá. Vamos. Mas que era, hein? A Princesa Adormecida. Com Sky Play, a programação não tem folga. Você assiste quando quiser. Assine com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Ligue 4004 1111. No Globo Rural de amanhã, agricultores de São Paulo cultivam uma palmeira da Amazônia, a pupunha. A planta tem ótimo desempenho para a produção de palmito. Nós estimamos em torno de 450 milhões por ano. Soja em Mato Grosso e banana em Minas. Um sistema de tratamento de esgoto voltado para o campo. Como evitar que a cebola apodreça após a colheita? Dicas para a produção de ovo caipira. Não perca o Globo Rural. É amanhã às 8 da manhã. Na véspera da eleição, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, atestou a segurança da urna eletrônica. Observadores da Organização dos Estados Americanos acompanharam a verificação do sistema das urnas eletrônicas, junto com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o diretor-geral da APF, Rogério Galouro, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, fez questão de falar sobre a segurança das urnas. O nosso sistema eletrônico de votação é ágil, seguro, confiável e, sobretudo, auditável. Esse aspecto é muito importante para tranquilizar os brasileiros de que a sua manifestação de vontade nas urnas vai ser refletida, o seu voto e a manifestação de vontade expressa no seu voto será contabilizada exatamente na medida em que foi depositado na urna. O presidente do Supremo lembrou que o direito ao voto é uma conquista democrática. Estamos vivendo um momento de maior credibilidade da democracia. Isto é muito importante, o povo acreditar que o melhor regime é o regime do Estado Democrático de Direito. Parabéns ao povo brasileiro.
O Ministério da Segurança Pública informou que em todo o país, 23 pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento em crimes relacionados às eleições. Os primeiros resultados da eleição para governador, deputado e senador começam a ser divulgados logo após o término da votação às 5 da tarde, hora local. Por causa do fuso horário, os resultados da eleição presidencial só poderão ser divulgados a partir de 7 da noite, hora de Brasília, quando a votação já terá terminado em todo o país. A expectativa dos técnicos do TSE é de que até às 9 horas da noite os eleitores já vão saber quem foi eleito ou se haverá segundo turno. Este ano, a ordem de votação na urna eletrônica mudou. Começa com a escolha de deputado federal. A gente falou disso ontem aqui no Jornal Nacional, né? Os tribunais eleitorais recomendam que o eleitor leve uma colinha para não se atrapalhar. 147 milhões de eleitores, mais de 77 milhões mulheres, homens quase 70 milhões. O sistema biométrico já está implantado em 9 estados e no Distrito Federal. Também em 21 das 27 capitais. 73 milhões vão usar as digitais para se identificar. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos. A gente tem que exercer nosso papel de cidadão, né? O nosso país precisa disso. Na situação de hoje, importantíssimo. A gente tem que mudar o nosso país, né? A gente tem que tentar fazer a diferença. E quem tem 16 anos ou mais de 70 também vota. Mas o voto não é obrigatório. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou desistir nunca do meu país. O Gilberto tem 81 anos. A Rebeca, 17. Eu tenho que decidir o futuro do meu país. Acho importante votar. Para votar, basta levar o título de eleitor e um documento oficial com foto, como a carteira de identidade. Quem já tem o documento digital e título e fez a biometria não precisa levar mais nada. Como tem foto, o título digital substitui qualquer documento. Na cabine, ninguém pode entrar com celular, câmera fotográfica ou filmadora. O que não é obrigatório, mas os tribunais eleitorais recomendam é que você, eleitor, faça e leve uma cola. Uma colinha que pode evitar erros e agilizar a votação, com os nomes e os números dos candidatos na ordem correta. Afinal, vão ser 6 escolhas: deputado federal, deputado estadual ou distrital, 2 senadores, governador e presidente da República. No primeiro voto, que agora é para deputado federal, o eleitor vai digitar 4 números. Aí vão aparecer na tela a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Confere e, se estiver tudo certo, aperta a tecla verde, confirma. O segundo voto é para deputado estadual ou distrital, 5 números. O terceiro é para senador, 3 números. Você vai votar 2 vezes para senador. Depois, governador, 2 números. E, por último, você vai votar para presidente, também 2 números. Para corrigir qualquer voto, basta apertar essa tecla laranja, corrige, e começar de novo. Depois do registro do voto para todos os cargos, você vai ver aqui na tela a palavra fim. O Tribunal Superior Eleitoral garante que a urna eletrônica é segura, que em mais de 20 anos nunca houve uma fraude. E ainda agiliza o resultado da eleição. É só lembrar de como que era quando tinha um voto manual, antes do advento da urna eletrônica, e hoje, num país do tamanho do nosso, a gente consegue dar um resultado para uma eleição presidencial em 3, 4 horas depois que acaba a votação no país. Amanhã o Fantástico é especial. Começa mais cedo, às 7 da noite, no horário de Brasília, com a cobertura completa das eleições. Você vai acompanhar os resultados da votação em todo o Brasil. Tudo em tempo real, ao vivo, a disputa voto a voto, a evolução da corrida presidencial e o sobe e desce da apuração nos estados. Você vai ver também que traficantes estão usando os correios para espalhar drogas pelo Brasil. Cenas de violência numa das principais portas de entrada de turistas do Rio de Janeiro. Socos, brigas, motoristas atacando seguranças da rodoviária e ainda aplicando golpes em passageiros que chegam à cidade. Quanto custa? 198. Nossos repórteres estão em Las Vegas e trazem os detalhes da acusação de estupro contra Cristiano Ronaldo. Segundo os advogados, os médicos constataram lesões que comprovam que Catherine foi realmente estuprada.
Dr. Drauzio Varela vai explicar o tratamento contra o câncer que rendeu o Nobel de Medicina a 2 pesquisadores. Esse tipo de tratamento ele só funciona em determinados tipos de tumor. E a série Planeta Azul chega a um ponto jamais explorado pelo ser humano. É aventura, é fantástico. Amanhã, 2 horas mais cedo, hein? É às 7 da noite, logo depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, o Palmeiras se mantém isolado na liderança do Brasileirão. Amanhã, no Auto Esporte, Paris 2018. Até carro antigo aqui é elétrico. E para ganhar uns quilômetros a mais, vale até mudar a identidade visual. Câmbio automatizado na oficina. O tal robô. Culpa é dele. Soluções para os pesados. Esse aqui não é um tanque de diesel e muito menos um cilindro de gás. Várias gerações de um trio de valentes. O desafiante. Bem mais difícil de encontrar solto por aí. É depois do Globo Rural no Auto Esporte. Todo material impresso que não for utilizado pelos candidatos e partidos políticos poderá ser entregue até às 7 horas da noite do dia 6 de outubro nos cartórios eleitorais em todo o estado e na sede do TRE em Vitória, ou até à meia-noite na Procuradoria-Geral de Justiça. É a campanha Cidade Limpa 2018, uma parceria do TRE com o Ministério Público do Espírito Santo. Se você não vai utilizar, não deixe sujar. O material recebido será doado a associações de reciclagem. Ícaro abriu o coração para a Rosa. Eu conheço você. É por isso que eu tô aqui. Por isso que eu vim conversar com você. Porque eu te amo. E porque eu conheço quem mora aí dentro de verdade. E Rosa abriu o jogo com Valentim. Vocês me digam. Eu não tenho uma vida. Eu escolhi o nome da criança. Eu sonhei. Eu montei um apartamento. Eu comprei coisa. Pra você olhar na minha cara agora e falar que sou filha de Ícaro. Daqui a pouco, Segundo Sol. Você joga na loteria e logo pensa no que fazer com tanto dinheiro. Viagens, mansões, iates. Mas você só tem uma chance em 50 milhões de ganhar. Já a chance de se precisar de doação de sangue na vida é uma em cada 3 pessoas. Acertar na loteria, você continua acreditando. Agora, precisar de sangue nem passa pela sua cabeça. Tem café Conilon sendo produzido em região boa para plantar arábica. É isso mesmo, em região mais alta, com clima mais fresco. É aqui em Alfredo Chaves. A família do Sinésio, que já é conhecida por gostar de inovar, resolveu apostar no Conilon. E olha, tá dando certo, viu? Um pouco arriscado fazer esse plantio, mas o produtor assumiu o risco de plantar, ele tinha essa vontade, esse interesse de plantar e plantou. Amanhã, às 7 da manhã, aqui no Jornal do Campo. Até lá. Futebol 2018. Oferecimento Skol Hops. A Skol com lúpulo arredondante. Mio Relax, 3 ativos, a dor para, você conquista. Chevrolet Cruze, um carro como todos deveriam ser. Rexona, protege o dia todo como nenhum outro. Itaú, leia para uma criança ser o que quiser. E Vivo Pré, chegou o Giga Chip com internet em dobro. O Senado americano aprovou a indicação de um juiz para a Suprema Corte que foi acusado de abuso sexual na juventude. O nome de Brett Kavanaugh foi confirmado por 50 votos a 48. O segundo integrante do tribunal indicado pelo presidente Donald Trump. Manifestantes contrários ao juiz participaram de atos de protesto fora do Congresso e perto da Suprema Corte. Pelo horário de Brasília, 9h27 da noite. Chegou a hora, Maju. É hora de você dizer qual é a previsão do tempo para o domingo de eleição no Brasil. Pois é, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha só, Bonner, temporais podem atingir aqui essa área laranja entre parte de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul de Minas, Triângulo Mineiro e quase todo o estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, que tem o maior eleitorado do país. Além de guarda-chuva, os mais de 9 milhões de eleitores da cidade de São Paulo terão que levar agasalho, máxima de apenas 22 graus. No Rio, Vitória, BH também chove a qualquer hora
e a temperatura máxima varia entre 24 e 25 graus, com sensação de mais frio por causa do vento. Ainda falando do Sudeste, fica mantido o aviso de ressaca entre o litoral do Rio de Janeiro e aqui o litoral de São Paulo. Chuva a qualquer hora e frio em Curitiba e em Floripa, chuva a qualquer hora e calor em Salvador e em Goiânia. Em Campo Grande, deve chover só pela manhã. Em São Luís, em Cuiabá e Brasília, pancada a partir da tarde. Em Porto Alegre, tem chuva só no período da noite. Calor e pancada isolada em Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Palmas e Belém. Chuvica bem leve em Aracaju, Maceió, no Recife, em João Pessoa e lá em Natal. Tempo firme o dia todo no centro-sul gaúcho, no norte de Minas, em quase toda a região nordeste e lá no extremo norte do país. Boa Vista, Macapá, Teresina e Fortaleza terão um domingo de eleição sem sombra aí de chuva e todas as capitais foram contempladas aqui na previsão do tempo do JN para o domingo de eleição. No capricho, né, Maju? Obrigado pela sua participação. Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou me sentar na minha cadeira porque chegou a hora de ver gol do Campeonato Brasileiro. Eu vou ver de camarote. Tchau. É sim, tchau, Maju. Bom domingo para você. Voto. Tchau. Valeu. Tchau. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Clássico Paulista contra o São Paulo e segue na liderança da competição. Jogo no estádio do Morumbi. No escanteio, Gustavo Gomes abriu o placar para o Palmeiras. E Daverson, sozinho na área, aumentou. Final, Palmeiras 2, São Paulo 0. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e América Mineiro. No primeiro minuto de jogo, Marcelo Cirino aproveitou o cruzamento para abrir o placar. O Rafael Veiga ganhou do marcador e colocou no cantinho 2-0 Atlético. Lançamento do Bruno Guimarães e Nicão tocou na saída do goleiro João Ricardo. E o Pablo aproveitou o cruzamento rasteiro para fechar o placar. Atlético Paranaense 4, América Mineiro 0. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Atlético Mineiro. No último lance do jogo, Dofo contou com desvio na zaga para encobrir o goleiro Vitor e dar a vitória para a Chape. Final 1-0. Pela Série B, clássico goiano entre Atlético Goianiense e Vila Nova. Alain Mineiro arriscou de longe e fez o primeiro para o Vila. Pênalti de Wesley Matos no Thiago Santos. Ele mesmo bateu e fez 1-1. Mais um pênalti para o Atlético. A bola bateu no braço e no rosto do Wesley Matos. E o Júlio César virou para o Atlético. Mas Diego Jareta empatou. Final, Atlético Goianiense 2, Vila Nova também 2. Em Campinas, Ponte Preta e CRB. O único gol do jogo saiu após a cobrança de escanteio que André Luiz desviou de cabeça. Final, Ponte Preta 1, CRB 0. A gente segue com o esporte e numa das versões mais bonitas do fundo do nosso cenário, que é quando entra essa arte espetacular da Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton vai largar na primeira posição no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. É a pole de número 80 da carreira do piloto inglês que lidera o campeonato. A Ferrari errou na escolha dos pneus e Sebastian Vettel, vice-líder da temporada, vai largar em 9º. O grid ficou assim: Lewis Hamilton em primeiro, seguido do companheiro dele na Mercedes, Valtteri Bottas. Max Verstappen da RBR em terceiro e Kimi Raikkonen da Ferrari em 4º. A Globo vai transmitir o GP do Japão ao vivo nesta madrugada, a partir das 2 da manhã, hora de Brasília. E amanhã, o Esporte Espetacular destaca a história de um menino que conseguiu realizar o sonho de conhecer o maior ídolo. Olá, boa noite, tudo bem? Um garoto que mora na maior favela do Brasil e que virou campeão de tênis. Ele vai encontrar o seu ídolo, a emoção do Valtinho, de 12 anos, e do sérvio Novak Djokovic, um dos maiores tenistas do mundo. Casa Grande entrevista Mano Menezes. Uma denúncia de pedofilia abala o atletismo brasileiro. Uma atleta de 15 anos acusa o técnico de abuso. Aí ele já falou pra mim que não era pra me contar pra ninguém, senão ia assumir comigo. Tudo isso e muito mais amanhã, logo depois do Auto Esporte. Nessa semana, o Jornal Nacional apresentou uma série especial de reportagens sobre alguns dos desejos mais repetidos pelos brasileiros naqueles vídeos em que diziam que país eles querem para o futuro. Nós vimos que, em alguns casos, esse Brasil não só é possível, como já existe.
Hoje o Marcelo Canelas mostra um Brasil que oferece ao cidadão do campo a oportunidade de crescer sem precisar se mudar para os maiores centros urbanos. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais oportunidades de emprego para os jovens. Com mais igualdade. Onde a sociedade e o governo incentivam o jovem a ficar na agricultura. Onde o produtor rural seja valorizado e onde o dinheiro público tenha retorno para a sociedade. Foi dessa estradinha rural do interior do município catarinense de Água Doce que a Manuela fez o vídeo que mandou pra gente. Do alto dá pra ver as torres de geração de energia do parque eólico da região. Duas dessas torres, dá pra ver aqui atrás de mim, estão dentro da fazenda que é arrendada pelo marido da Manuela, um jovem casal que quer permanecer no campo, dá duro para isso, mas enfrenta dificuldade para se manter. Eles estão esperando a gente lá na propriedade da família e nós vamos lá agora conversar com eles. Tudo bem, Marcelo? Bem, rapaz? Tudo bem? É aqui então. É aqui que é Água Doce. Manuela ama morar no campo. Eu quero muito que meu filho continue aqui. Ela, o marido e os 2 filhos vivem do que o casal produz. Aqui o foco maior é ovinocultura, de corte. Criação de ovelhas. Criação de ovelha. Para carne. Para carne. Mas o aluguel da terra pesa, manter um rebanho é caro. Tem que fazer bastante conta para não chegar no final faltando. E você tem medo que falte? Tem. Você que cuida da conta, né? Eu. É você que bota na ponta do lápis. Parte administrativa eu, banco, medicamento, cooperativa, essas coisas. Então você que sente o drama todo mês para fechar as contas. Sim. Eles morrem de medo de ter de procurar emprego na cidade. Como seria para você? Triste. Seria triste. O trabalho deles é engordar ovelha no pasto e vender para o frigorífico. Mas e se no mesmo ramo eles ganhassem mais tentando algo diferente? Ah, se arriscaria. Algo novo sempre seja bem-vindo, né? Um avião até Florianópolis, um tantinho a mais de carro até Nova Trento e a novidade, quem diria, veio da tradição. Já vem da geração do avô, né? Então não podemos deixar tipo acabar, né? A família Ecker está há 150 anos plantando mandioca e fazendo farinha e já superou cada crise. Nós tínhamos estufa, paiol, veio a enchente de 61 e levou tudo embora. Nossa, e aí? Aí fiquemos sem nada, hein? Sempre se reergueram com o que fazem de melhor. A maneira de produzir sempre foi a mesma, então? Sempre a mesma. O senhor aprendeu do seu pai, o senhor ensinou para eles, né? E sempre trabalhando em família. O Tiago e a Manuela estão aprendendo agora com o pessoal como é que se descasca aí a mandioca. Como é que vocês estão se saindo aí, gente? Estamos aprendendo. Aprendendo, estão saindo bem ali, ó. Mas se é tudo do mesmo jeito, o que é que mudou? A família tinha um produto de excelente qualidade. Estava embaixo da mesa, como a gente diz, né? A gente quis colocar esse produto em cima da mesa. Em vez de vender farinha para um atravessador embalar, o produto já sai daqui prontinho. Com noções de gestão e de marketing, os filhos do seu Eurides deram à herança ancestral da família uma cara totalmente nova. Daí conseguimos botar a marca, daí conseguimos embalar e começar a botar no mercado. O pessoal vendo uma embalagem bonita do mercado é diferente, né? É bem melhor. Não é verdade? Até paga um pouquinho mais. Sim. É o que vocês querem, não é? Isso mesmo. Os pedidos aumentaram tanto que foi preciso construir um engenho novo. Aí fica mais fácil para produzir mais, né? A produção. Aí não vão tocar o sarrafo. Tocar o sarrafo. E ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Não sairia disso uma inspiração para Tiago e Manuela? Em vez de vender matéria-prima, vender produtos como uma linguiça, uma carne com cortes especiais, né? Com cortes com temperados, agregar valor e buscar o mercado correto, porque o mercado ele é bastante segmentado, existe mercado para tudo. A ovelha pode aprender com a farinha, né? Quem sabe? Pode. Eu sei que no prato dá certo. Dá certo. Do sertão do Pajeú, em Pernambuco, onde até a cabra sofre com a seca,
Jonas se manifestou. Também sou agricultor e estou colhendo milho aqui para colocar na mesa de todos vocês. A gente já está aqui em Tuparetama e o Jonas está esperando a gente lá na beira da pista. Vamos lá encontrar com ele. Como é que vai? E aí, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. E aí, Marcelo? como é que vai, senhor? Tudo jóia? Jonas planta no pequeno terreno do pai dele, mas só dá certo em ano de chuva boa. Aqui a gente fez um açudinho, né? Junta Já água tá aí? seco. Junta. Conviver com a seca é a rotina sofrida de todo mundo. Esse é o caminhão-pipa que está passando ali atrás, não é? Caminhão-pipa. É. Esses caminhões vão abastecer aí as chácaras aí? Ou... Não, esses caminhão-pipa, eles vão abastecer outras cidades que estão sem água. Jonas ganha vida mesmo como vendedor nos arredores da cidade. Eu tô aqui vendendo uns perfumes, eu gostaria de mostrar para você algumas essências. Tenta a todo custo evitar ir embora da região. E muitos sertanejos que nasceram na roça não quer morar em capital, quer morar na sua cidade, onde você nasceu, cresceu. E se alguém dissesse a ele que não é preciso ir embora? Você é um homem aí para te apresentar. E aí? Oi, Jonas. Bom dia, tudo jóia? Ele está querendo saber o que ele pode usar na propriedade dele. É 1 hectare sem água, onde ele planta milho e... Água nenhuma? Não tem. Tem um barreirinho lá, mas só quando chove que... Mas junta pouca água, né? Só se aprofundar só. Já é o suficiente. Já é o suficiente. É. Adelmo é o fundador da Cooperativa do Sertão, um oásis do Pajeú. A gente, com a pouca água que tem, a gente tem que fazer com que tenha mais produtividade em cima dessa água. Aqui é como se fosse um laboratório, tem várias opções. Então aqui ele monta, realiza o sonho dele. Ele vê o que já está implantado, o que está funcionando. Tecnologia barata de irrigação, fabricada até com prego e arame. E frutas de todo tipo, hortaliças, criação. Hoje a gente usa isso aqui tudo com água da chuva. Quer dizer, numa escala menor, ele pode fazer a mesma coisa, Ele né? pode fazer a mesma coisa. E o milagre de uma pescaria improvável a 2.000 quilômetros do rio Amazonas. Aqui é o pirarucu, é o peixe da Amazonas. Dá pra gente ver aí? Pega, ajuda ele aí. Você já imaginou você tirar peixe lá do seu terreno? Imaginou uma coisa dessa? Não, nunca imaginei. Aqui no sertão é complicado. Um dos maiores especialistas em emprego do Brasil vê no encanto novidadeiro de Jonas, Tiago e Manuela a vocação de uma juventude que quer ficar no campo. Tecnologia para isso existe. Falta chegar no jovem. O campo sempre ele avançou com a combinação de duas forças. De um lado, o instituto que faz a pesquisa e, do outro lado, a agência que difunde a pesquisa e que treina as pessoas. A tecnologia hoje está em quantidade muito maior do que era antigamente, mas a extensão está muito menor do que era antigamente. O Brasil que eu quero existe e estava aqui bem pertinho de mim. Olha o que o acesso à informação e a tecnologia são capazes de fazer, hein? Toda a diferença. A seguir, outro desejo manifestado pelos cidadãos no Brasil que eu quero. O voto consciente. E aí, como é que você tá? Bem, você? Bem. Nossa, o que você faz pra deixar sua pele tão firme assim? Vitamina C. Vitamina C. NVQ10 ou vitamina C. Pensou que era o quê? Ah, nada. Nova fórmula Nivea Q10 com vitamina C. Sua pele mais firme em 10 dias. Nivea, a marca número 1 em hidratação no mundo. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado. Peraí, então eu posso assistir milhares de conteúdos do Now aqui em casa sim? Por que não? NET é conteúdo onde você quiser e ultra velocidade na casa toda. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Assine 120 mega por R$ 79,00 por mês. É NET! Sabe qual é a vantagem de estar com 36,5? É viver o verão o tempo todo. É por isso que eu não vejo a hora de chegar na praia. Será que tá na hora de abrir? Acho que tá.
cai dentro do verão. Itaipava, a cerveja é 100% verão. Beba com sabedoria. Rápido, Pedrão. O pessoal tá chegando. Enquanto o Brasil questiona a reforma da Previdência Social, o Santander fez a reforma da Previdência Privada e deu um ponto final na taxa de carregamento de todos os clientes, sem exceção. É zero taxa para investir ou resgatar o seu dinheiro. Traga o extrato da sua Previdência que o Santander cuida do resto. Ah, você não sabe o que é taxa de carregamento? Pergunte para os outros bancos. Santander. Ô, Robô, e aí? Depois de 20 anos inovando aqui na Renault, você não tem vontade de ver as pessoas usando seus carros lá fora? Lá fora? Gente, o robô tá amando. Eles também vão amar quando vir os preços. Quid a partir de 32.490 ou parcelas de 399. Capture a partir de 77.490 e taxa zero em 36 vezes. A vida fica mais fácil no Renault. Já vou logo avisando que aqui é limitado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$100 mil com o passageiro de um táxi ontem à noite em Teresina. O homem disse que o dinheiro seria usado numa transação comercial, mas, segundo a polícia, ele tentou entrar em contato com um candidato. A Polícia Federal suspeita de crime eleitoral e não revelou os nomes do passageiro e do candidato. Na região metropolitana de Maceió, a polícia prendeu 4 suspeitos de compra de votos. Sandro Gomes de Melo estava com R$5 mil na cueca. O grupo distribuía dinheiro e santinhos do candidato a deputado estadual Ferreira Hora, do PRTB, e do candidato a deputado federal Max Beltrão, do PSD, ex-ministro do Turismo. Segundo a polícia, os suspeitos ficavam com cópias de títulos de eleitor como garantia. Ferreira Hora e Max Beltrão declararam que não têm ligação com o grupo. Nós não conseguimos contato com Sandro Gomes de Melo. E a última reportagem da série Brasil que eu quero é sobre um dos apelos mais frequentes nos vídeos que nós recebemos e exibimos desde março. Entre os mais de 50 mil cidadãos que mandaram mensagens para a gente, foram milhares os que manifestaram o desejo de que os eleitores votem com responsabilidade, com a consciência de que isso é fundamental para nós termos um país melhor. Foi num sábado de manhã. Amarildo pegou o violão e chamou a filha mais nova para gravar o recado. O Brasil que eu quero é um país diferente, com toda esta gente votando consciente e gente decente para nos governar. Um pedido que se repete. Um país onde o eleitor não vende o seu voto. O povo não deve vender o seu voto. Não venda o seu voto. Não venda e não troca seu voto por emprego. Não se venda nas eleições por meia dúzia de tijolos. Não vão vender o voto e vão votar conscientemente. A compra de votos é uma prática antiga, documentada em livros e jornais. Na República Velha era muito comum a compra de votos e até boas anedotas sobre isso, né? Que você entregava uma botina e a pessoa, depois que as urnas fossem apuradas, vinha buscar a outra, né? Eu acho que nós evoluímos muito de lá para cá, mas infelizmente ainda há pessoas que entendem que o voto é algo a ser trocado. Viemos ao Paraná, o estado que mais mandou vídeos pedindo para o eleitor honrar o seu voto. Oferta de cargos, de cesta básica, de material de construção. São muitas as modalidades de compra de votos. Aqui em Cascavel, no interior do Paraná, um político foi condenado por se aproveitar da dificuldade da população de ter acesso à saúde. Ele prometia driblar a longa espera por atendimento em troca de votos. Um tormento para muita gente. De quanto tempo foi a espera para a primeira consulta? Mais de um ano. Se tiver morrendo, cabe morrer, porque não tem como. Em 2012, esse homem furou a fila.
Com fraqueza e dor nas pernas, aceitou a consulta oferecida por um candidato a vereador. E conseguiu em quanto tempo? Uns 10 dias, mais ou menos. E em troca disso... Em troca disso, no caso, o voto, né? O senhor votou nele? Votei nele. O candidato Giovanni José Machado, conhecido como Ganso Sem Limite, se elegeu, mas foi denunciado pelo Ministério Público de Cascavel. O processo, como outros desse tipo, é longo. A condenação em segunda instância veio em 2017, 5 anos depois, quando ele já tinha concluído o mandato. A pena para quem compra ou vende voto chega a 4 anos de prisão. O candidato pode ficar 8 anos inelegível. Giovanni perdeu os direitos políticos por esse período e a prisão foi convertida em pagamento de uma cesta básica. Por telefone, ele negou tudo. Eu nunca pedi um voto para ninguém. Na verdade, eu tinha uns amigos que é médico e eles atendiam algumas pessoas por fora. Eles atendiam essas pessoas por fora, assim, para dar uma olhada, ver se precisava de alguma coisa ou outra. Nas últimas eleições, as municipais de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral cassou 67 candidaturas por compra de votos. Este ano, os eleitores já fizeram mais de 500 denúncias no aplicativo do tribunal. Se o candidato já parte no processo eleitoral com essa característica, cedendo pelo poder, tentando comprar as pessoas, muito provavelmente ela vai administrar o nosso patrimônio da mesma forma. Então, sem ética, sem moral e com total desperdício. Se tem muito candidato disposto a comprar voto, também tem muito eleitor disposto a vender o direito de escolha. Veio de Colombo, também no Paraná, uma crítica a esse comportamento. A gente está aqui para falar que a gente quer um Brasil onde as pessoas não troquem o seu voto por uma linguiçada, por R$50, por um meio tanque de combustível, por cadeiras de rodas, por muleta. Não troque seu voto por nada. Vote consciente. Pense no futuro das nossas criancinhas. Entendeu? Há 6 anos, Sedenir foi candidato a vereador e ficou impressionado com o que ouviu da vizinhança quando saiu fazendo campanha. Pedia R$50, me pediam um tanque de gasolina, janela, materiais de construção, tijolo. Eles pedem de tudo, assim. Falta bastante consciência. Tudo o que o político está te dando agora para comprar o seu voto, ele vai tirar de você depois. No Amapá, para evitar a compra de votos, a Justiça Eleitoral proibiu saques bancários de mais de R$5 mil, agora no início de outubro. O processo eleitoral precisa ser um processo livre de qualquer interferência do poder econômico, então é nesse sentido que a norma ela se aplica. Como a grande maioria dos brasileiros, Cecília nunca pensou em vender o voto. Ofereceram alguma coisa em troca de voto? Já ofereceram, sim. O quê? Telha, tinta de casa. E a senhora? Não aceitei, não. Porque a gente sabe que isso aí, não adianta nada. O que adianta, Amarildo sabe. Que vote consciente, que pesquise, que analise, porque nós temos uma responsabilidade muito grande de mudar o nosso país. Se nós queremos um país melhor para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso futuro, nós temos, é uma chance, uma oportunidade que nós temos de escolher a pessoa certa. O Brasil que eu quero é um país diferente, com voto consciente. O jornalismo da Globo vai acompanhar desde cedo o dia de votação neste domingo. A cobertura começa às 8 horas da manhã, horário de Brasília, e segue ao longo de toda a programação. Às 5 da tarde, também pelo horário de Brasília, nós vamos mostrar pesquisas de boca de urna para governador e o começo da marcha da apuração nos estados onde a votação estiver encerrada. Às 7 da noite, hora de Brasília, quando começa o Fantástico Amanhã, assim que se encerrar a votação no Acre, o último estado a fechar as urnas, por causa do fuso horário, nós vamos divulgar uma pesquisa Ibope de boca de urna sobre a disputa pela presidência. E também vamos acompanhar passo a passo a apuração do Tribunal Superior Eleitoral para a Presidência da República, para os governos estaduais e para o Senado. Lembrando mais uma vez que amanhã o Fantástico vai começar mais cedo, às 7 da noite, horário de Brasília. Boa noite, bom domingo e um bom voto. Boa noite.